irmã! A nossa SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, tem muitas atividades para você. Toda quarta, às 8 da manhã, nós temos o nosso Momento Ana, que é a nossa reunião de oração pelo Zoom. São mães orando por filhos, pelas famílias e pelas igrejas. Diariamente, nós temos a nossa jornada devocional, a leitura bíblica enviada via Instagram e pelo nosso WhatsApp. Temos o Clube do Livro, leitura de livros, em conjunto encontros para discussão. Caminhando com o Redentor, é o nosso estudo de Cristologia, é um curso totalmente online, oferecido pela Igreja das Américas, em conjunto com o nosso time de teologia e a SAF Américas. E as nossas reuniões departamentais, são 10 pequenos grupos espalhados pela Barra, Recreio, Jacarepaguá e Tijuca, que se reúnem mensalmente para o estudo da palavra. Você pode acompanhar toda a nossa programação e saber de todas as novidades acessando o nosso Instagram, SAF Américas, ou pelo WhatsApp. É só mandar uma mensagem para o número 969282125. 969282125 e venha participar da nossa SAF. Há pouco tempo, soube da história do Pedro, o filho de um grande amigo meu. Pedro tinha 28 anos quando morreu. Era considerado um rapaz popular e extrovertido. Sua morte foi um grande choque para a família e para os amigos. Ele era um rapaz bonitão, inteligente, foi aprovado com a melhor nota numa das principais universidades do Rio. Parecia super confiante em tudo que fazia, mas por mais eloquente que ele parecesse ser, nunca conversou sobre o seu estado com sua família e nem com os amigos. Fiquei pensando sobre isso e comecei a refletir sobre o número alarmante de suicídios entre os homens. Imagine chegar no trabalho numa manhã de segunda-feira e encontrar alguém triste no escritório, chorando com algo que aconteceu no fim de semana. Se fosse uma mulher, alguém a levaria ao banheiro, teria uma conversa com ela e ninguém pensaria muito mais sobre o assunto. Agora pense na mesma situação com um homem. Você chega ao trabalho e vê o cara ali com a fisionomia caída, com lágrimas nos olhos. Acho que a reação seria muito mais dramática. As pessoas presumem que algo muito ruim deve ter acontecido e talvez não tenham coragem de perguntar o que de fato ocorreu. Infelizmente, há uma grande diferença na forma como reagimos a homens e mulheres quando eles expressam o que sentem. É preciso estar atento ao seu redor. Notar que pequenas reações podem significar um estado mental difícil e se preparar para ajudar. Oferecer a mão e principalmente oferecer os ouvidos, conversar e aconselhar. Estar perto pode salvar uma vida. Amém, Rev. Deus continue abençoando a sua vida. Nós temos um presente, na verdade, 2 presentes da SAF Américas para 2 meninas, ou meninos. Nós vamos presentear 2 pessoas que estão aqui com a gente hoje com literatura cristã. Aliás, toda sexta-feira, às 20 horas, nós temos o programa Américas Bookstore no YouTube da Igreja das Américas. Passe por lá. Todos os programas ficam gravados, são curtinhos. Assista, porque sempre tem uma dica boa de um livro editado pela Cultura Cristã, que é a editora da Igreja Presbiteriana do Brasil. O pastor falou, que às vezes a gente se sente inadequado, não sabe muito bem. Será que eu sou capaz? Será que eu posso fazer? Mas todos somos chamados para a missão. E o reverendo Lucas Brandão escreveu esse livro que tem por título Inadequado, Quando Não Sou Bom o Suficiente. Ele conta um pouco da história de vida dele, é o pastor presbiteriano, e depois ele traz uma palavra para você que talvez se sinta também inadequado para fazer a obra que o Senhor tem. E nós vamos ofertar esse livro para alguma de nós aí, para uma pessoa que está com a gente. Vou pedir para a Claudinha me dizer um número de 1 a 22. Não é isso, Edivânia? 14. Número 14 é? Raquel da Silva.
Parabéns, Raquel. Deus te abençoe. Esse segundo livro... Raquel, para a foto ali, olha para lá, para a foto, ó. Aê! Esse segundo livro chama-se Mulheres Discípulas. E é um livro muito interessante, porque fala da figura feminina, né, de algumas figuras femininas que caminhavam ao lado de Jesus, mas não vou contar muito, não, porque em breve você vai ver uma resenha de Mulheres Discípulas no America's Bookstore. Toda sexta-feira, eu já falei isso, né? Bom, fica de novo aí o convite para você assistir ao America's Bookstore. Então, vamos ver. Esse é um livro editado pela editora Cultura Cristã, e o Heavy Davidson vai falar um número de 1 a 22. 5. Deise Gonçalves! A foto. Que alegria, hein, Deise? Ó. Nesse clima de alegria, vamos nos colocar em pé, vamos continuar louvando ao nosso Deus. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Esse convite é irresistível. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh, 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 imerecida vida, graça recebi por sua cruz, a morte me livrou, trouxe-me a vida, eu estava condenada, mas agora pela cruz eu fui reconciliada. Oh, 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 pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor.
mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Reconciliados, né? Esse é o desejo, que todo mundo, todo o povo possa ser reconciliado. Você recebeu esse cartãozinho, né? E dentro dele, não é só uma lembrancinha dessa manhã, mas o objetivo nosso é que você, quando abrir esse cartãozinho, ou está dentro da sua Bíblia, onde estiver, você lembre de orar pelo nosso país, como nós já oramos com a Simone, mas orar sempre, né? E você também, algumas receberam, tem um mapinha, né, em cima. Com diferente... Eu vou tirar a máscara só um pouquinho. Melhor, né? Com diferentes regiões do mundo. Esses mapas nós tiramos da APMT. A APMT é a Agência Missionária Presbiteriana de Missões Transculturais, que estão espalhadas nos 4 cantos do mundo, inclusive no nosso Brasil, com os povos indígenas. Então, hoje, a APMT ela tem 259 missionários espalhados pelo mundo, né? E dentro deles tem pastores, tem pessoas solteiras, missionários solteiros, solteiras. Temos... são em 42 países. Então, qual é o nosso objetivo? Que a gente também tenha esse compromisso de orar pelo mundo. Nós estamos impactados com o que está acontecendo no Afeganistão, com o que aconteceu no Haiti, o que acontece no mundo. Nós sabemos que a África tem um problema sério com relação à fome. O momento que o mundo vive hoje com o Covid é algo delicadíssimo, mas nós precisamos clamar por essas nações e precisamos clamar pelos missionários que estão lá, né? E nós estamos com eles através da oração, através da contribuição, não nos esquecendo da nossa missão aqui, como nós já ouvimos essa manhã. Nós temos 2 privilégios que Deus nos deu, de fazer a missão aqui, onde nós estivermos, mas também fazer a missão lá. Seja ofertando, seja orando, seja acolhendo. Esse é o nosso chamado. Vamos estar orando? Eu gostaria de convidá-las a se colocar em pé. Vamos estar orando? Nós vamos estar orando neste momento pelo mundo. Vamos estar orando pelas nações, pelos povos. E o pastor falou, né? Eu lembro que na quarta-feira eu estive compartilhando com o grupo de intercessão, e que missões estão no coração de Deus por toda a Bíblia. E o pastor lembrou nesta manhã, mais uma vez, e esse é o desejo, nações, povos, esse é o desejo que esses povos possam ser reconciliados como nós fomos um dia, e que outras pessoas possam ser reconciliados de outras línguas, de outros povos. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, mais uma vez nós continuamos na Tua presença. Nós estamos com os nossos corações gratos diante do Teu altar. Gratos a Deus porque um dia o Senhor nos reconciliou. Gratos porque um dia o Senhor nos fez participante dessa grande comissão. Deus, diante do Teu altar, nós como igreja, como corpo de Cristo, como família do Senhor, nós colocamos, Senhor, as nações, esses povos espalhados pela face da terra.
Deus, nós pedimos que, em nome de Jesus, a tua boa mão, o teu cuidado, a tua proteção, a tua ação esteja presente nesses países, Pai. Que as pessoas possam ter a oportunidade de ouvir o Deus que transforma, o verdadeiro Deus. Deus, usa, Senhor, aquelas pessoas que sentiram no seu íntimo, Senhor, de ser chamado, de estar indo, Senhor, a outro campo, a outra nação, aprendendo outras línguas, outras culturas, Senhor. Saindo, Senhor, do seu lugar cômodo, que é viver no seu país, com a sua língua, onde todos falam, Senhor Jesus, e entendem. Mas eles se dispuseram, Senhor, e disseram, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. E neste momento nós pedimos, Senhor, que o bálsamo, que a tua presença, a doce presença do Espírito Santo esteja renovando, reanimando, Senhor, cada família, cada missionário, onde quer que esteja nesses 4 cantos do mundo. E nós pedimos em especial pelos nossos missionários da PMT, Senhor. Nós lembramos aqui desses 42 países que estão esses missionários, Pai. Pedimos a tua presença, pedimos a tua graça, a tua renovação em nome de Jesus. Que o teu poder, que a tua glória resplandeça sobre a vida dos teus servos e que famílias e que vidas possam ser impactadas e transformadas pelo poder do Evangelho. Pai, porque um dia o Senhor nos encontrou, e quando o Senhor nos encontrou, a boa nova transformou o nosso coração, e que era esse desejo de nós passarmos para muitas pessoas. E esse é o desejo, Senhor, que todo o povo se dobre diante do teu altar e te conheça, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus, como igreja, como corpo de Cristo, e com o nosso coração grato. Grato porque um dia o Senhor nos redimiu e o Senhor nos chamou também, Senhor. Que nós não venhamos nos esquecer, Senhor, do nosso chamado. Que não venhamos, Senhor Jesus, a nos esquecer que a nossa missão é aqui, mas também é lá. Senhor, usa-nos conforme aprove o teu coração. Muito obrigada porque nós sabemos que o Senhor nos fez participante. O Senhor não precisava, mas o Senhor dividiu esse privilégio. Por isso nós te louvamos e te engrandecemos por esses servos do Senhor que estão lá, que estão nos 4 cantos do mundo, Senhor, te servindo para glorificar o teu nome, para que venha o teu reino e que muitos povos sejam redimidos pela tua graça e pelo teu amor. Em nome de Jesus que assim oramos. Amém. Maravilha. Vamos voltar lá, então, para o nosso texto? Abra aí sua Bíblia, em Atos, capítulo 15. Vou ler aqui de novo, tá? A partir do versículo 36, que fala assim, Atos 15, 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. Gente, vocês perceberam o que está acontecendo aqui? A gente está falando do apóstolo Paulo. Uau! Apóstolo Paulo. Só que vocês perceberam aqui o que aconteceu? João Marcos abandonou a missão, o campo missionário, e voltou. E quando ele volta, Paulo diz, com esse daí eu não trabalho nunca mais. Rapaz, Paulo foi duro aqui, né? Paulo estava meio bravo aqui. Vamos por parte. Um passo de cada vez.
João Marcos era um jovenzinho. Você imagina assim, um garoto aí da igreja que vocês viram crescer, seus 17, 18 anos, tal, e João Marcos colou lá em Barnabé. Barnabé era um tiozão, cara muito legal, aquele cara querido assim da igreja, um líder que treinava outros líderes, e Barnabé decidiu investir na vida de João Marcos. Numa viagem missionária, João Marcos falou: olha, eu quero ir com vocês. E eles falaram: beleza. E o que eles fizeram? Chegaram numa região lá chamada Panfilha. Panfilha era assim, um lugar... Pensa num lugar difícil. O pessoal estava, de fato, matando os cristãos na Panfilha. E deixaram João Marcos lá para plantar uma igreja. Olha só. E João Marcos, ele começou o trabalho na Panfilha. Esse trabalho começou a se desenvolver, mas a perseguição aos cristãos foi tanta, que João Marcos ficou com medo, gente. João Marcos, ele falou assim: cara, o que eu estou fazendo aqui? Aí ele se lembrou lá da mãe dele, sabe aquele cafezinho da tarde que a mãe faz, né? Aquela caminha arrumada lá, tal. Papai, estou em minha casa, minha família, pessoal louco aqui querendo me matar, eu vou meter o pé daqui, eu vou embora. E foi o que ele fez. João Marcos, ele não aguentou a pressão. Nós temos os nossos limites, muitas vezes. Às vezes a gente se depara com a situação que a gente fala assim: daqui eu não vou conseguir seguir. E eu tento olhar para João Marcos a partir de duas perspectivas. A gente tem 3 perspectivas aqui. A primeira, mais comum, de falar assim: João Marcos não teve fé. Mas a gente pode olhar para uma segunda perspectiva. João Marcos, ele não aguentou a pressão. Ele se sentiu esgotado diante de tamanha pressão. E, em terceiro lugar, que essa, para mim, e a gente vai falar isso no final da mensagem, essa, para mim, é talvez a opção mais coerente. Ainda não era o tempo. Você já tentou comer uma goiaba verde? Sabe, na casa da minha avó tinha um pé de goiaba, eu amava ir para a casa da minha avó. Quando eu era criança, tinha um pé de goiaba lá. Só que comer goiaba verde, gente, é uma coisa horrível. A questão, e que para mim isso está muito claro, João Marcos não estava pronto. João Marcos era um garoto. E ele não tinha estrutura para lidar com o que estava acontecendo naquele campo missionário. E aí, gente, João Marcos, ele diz: eu estou fora, para mim não dá não. Ele foi embora. Quando ele chega, olha o que acontece. Paulo e Barnabé estavam se preparando para uma nova viagem missionária. E aí eu fico imaginando, o texto não fala isso, mas fica claro para a gente imaginar isso, João Marcos chegando em casa e caindo em si, e dizendo assim: cara, o que eu fiz? Eu não podia ter abandonado aquele campo, eu não estou me sentindo bem por isso que eu fiz, como é que devem estar aqueles irmãos lá naquele lugar? E aí ele pede ajuda. E aonde que ele vai? A quem ele recorre? Ele vai falar com Barnabé. Barnabé é tiozão. Imaginando assim: vem aqui, meu filho, dá um abraço, tá? Relaxa. Vamos em frente. Esquece esse negócio. O que passou, passou. Você aprendeu aí algumas lições. Maravilha. Todas as coisas cooperam. Vamos seguir adiante.
E aí, Barnabé pega João Marcos, vai até Paulo e fala lá: Paulinho, o negócio é o seguinte, olha só, estou aqui com o Marquinhos voltou, ele ficou com medo lá que os caras queriam matar ele, e o moleque está aqui com a gente, novo, vamos dar uma segunda chance aí para ele, né? Garoto bom, menino bom, crente, tal. E aí Paulo olha aquela situação e diz assim: com esse daí eu não vou de jeito nenhum, porque esse moleque não merece, ele é um desertor. Com esse daí eu não caminho, jamais. E aí, pessoal, a gente chega aqui a um ponto que toca aquilo que é a nossa missão, aquilo que está por trás do que fazemos. E a primeira lição que esse texto traz para nós é que o amar antecede o servir. O amar vem antes da missão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A missão, ela acontece depois do amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós somos o que somos porque Deus nos amou. E nós fazemos o que fazemos porque Deus nos ama e Ele nos chama a amarmos o nosso próximo. E é por isso que a gente vai na direção de outros, porque a gente ama aquelas pessoas, porque o mandamento do Senhor é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, o amar, ele antecede o servir. Só que preste atenção aqui. Há uma situação difícil. Versículo 36 está falando aqui: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Paulo, que iria com ele, Paulo ele tinha uma visão. Paulo ele era um camarada assim, contundente, incisivo, assertivo. É como se Paulo tivesse uma única flecha e ele não pudesse errar. E aí ele, se ele tinha que fazer alguma coisa, ele fazia. Sabe aquele cara tremendamente assertivo? Ele não perdia o foco. Eu tenho que treinar os líderes da igreja, então vamos. Não, vai esse camarada aqui. Não, esse não vai porque esse vai dar problema. Vamos, ele vai nos atrapalhar. E é por isso que ele não queria que João Marcos fosse. Porque ele entendia que, de alguma maneira, João Marcos poderia atrapalhar a missão. João Marcos poderia tirá-lo do foco. E aí, preste atenção aqui, porque às vezes, na nossa missão, no exercício daquilo que Deus nos confiou, a gente se esquece que do nosso lado existem pessoas que às vezes não estão na mesma sintonia que a gente. Mas existem pessoas que ainda não estão no mesmo tempo que a gente. Pessoas que são uma goiaba verde. E sabe qual é o grande problema? É a gente colocar sobre essas pessoas a responsabilidade de algo que elas ainda não podem nos entregar. E a gente criar uma expectativa, e uma cobrança, e um peso, e uma opressão, que, coitadas, elas ainda não podem suportar.
É por isso que o amar antecede o servir. Que Deus é tão bom, mas tão bom e tão maravilhoso, que Ele colocou ao nosso lado pessoas que ainda não estão prontas, mas que vão olhar para a sua vida e você vai ser um instrumento de Deus para que essa pessoa cresça, para que essa pessoa seja uma bênção, para que essa pessoa chegue lá. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês não fazem ideia de quanto trabalho eu dei para o pastor de vocês. Estou falando sério, não estou rindo, não. Eu fui adolescente do pastor JR. Eu me lembro uma vez, o pastor me pegou pelo braço, eu falei, ele vai me bater. Vai me bater. E eu vi ele com uma raiva que eu nunca tinha visto ali. Porque eu dava trabalho, gente. Vocês não fazem ideia. Eu ia para acampamento, eu derrubava a porta do retiro. Gente, não vou falar não para não queimar meu filme, mais do que ele já foi queimado. Só que a gente precisa entender que do nosso lado tem pessoas assim, que ainda não estão no tempo. Mas nós somos um instrumento de Deus para que essas pessoas cheguem lá. A gente precisa entender que o amar antecede o servir. Na missão que Deus nos deu, nós seremos muitas vezes tentados a sermos contundentes, incisivos, assertivos. Tem algo para ser feito, então eu vou fazer. Mas aquela pessoa que está do meu lado ainda não entendeu a dinâmica, a velocidade, a seriedade. Olhe para essa pessoa com amor. Porque o mesmo Deus que está agindo no seu coração está agindo na vida dela também. E a boa obra que Deus começou a fazer na vida dela, Ele vai completar. O texto continua, e há algo lindo aqui que acontece. Versículo de número 37. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Versículo 38, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Preste atenção aqui. Quem pregou para João Marcos voltar? Quem pregou para João Marcos procurar Barnabé? A Bíblia está falando aqui de alguém? Não. Não. João Marcos simplesmente voltou porque Deus tocou o seu coração. Vou dizer uma coisa aqui para vocês, sério. Tem muita gente que entra aqui nas portas dessa igreja sem nunca ninguém ter pregado para elas. Mas elas ouviram em algum lugar. Não teve nem, quando eu falo nunca ninguém pregou, vem aqui, deixa eu te contar um negócio. Não. Mas elas viram alguma coisa, ouviram alguém no rádio, na televisão, enfim. E elas simplesmente falaram assim, quer saber, eu preciso ir para a igreja. Sabe qual é a segunda lição que esse texto mostra para a gente? E como isso é importante quando a gente pensa em missão? É que Deus está alcançando os perdidos e trazendo os perdidos para Ele. Deus está em missão. E Ele está fazendo essa obra. Talvez você se culpe por algo que ainda não aconteceu, por algo que deu errado, por alguém que não está aqui, por alguém que ainda não serve ao Senhor. Ei, essa culpa não é sua. Mas se tem algo que eu posso dizer hoje para você Deus está alcançando os perdidos e trazendo esses perdidos de volta para Ele. Foi isso que aconteceu na vida de João Marcos. Ninguém pregou para esse garoto, não. Ele simplesmente voltou porque o Espírito Santo tocou seu coração e disse para ele assim, esse teu quarto aqui não é teu lugar. Essa lágrima aqui, você precisa deixar de lado. Vamos em frente.
vamos caminhar. E Deus colocou na vida dele uma pessoa como Barnabé. Deus está trazendo de volta os perdidos. E está colocando os perdidos nas mãos de Barnabés. De gente que entende que o amar antecede o servir. Gente que investe na vida do outro, para que o nome de Deus seja conhecido e glorificado. Você consegue olhar essa história aqui por cima e perceber o que está acontecendo? Esses homens, eles queriam sair para uma segunda viagem missionária. Só que Deus queria fazer primeiro uma obra ali, onde eles estavam. Perdão, reconciliação, para que eles entendessem o amor de Deus em ação, para que eles, de fato, pudessem compreender que, antes de ir, eles precisavam ser. E ser o quê? Cristãos. Gente que tem um coração sensível à voz do Espírito. Quero dizer uma coisa aqui para vocês. Paulo tinha um coração duro. Paulo tinha um coração duro. Eu sei que é meio difícil, às vezes, a gente ouvir falar mal do apóstolo Paulo, mas ele não era Jesus. Jesus era Deus. Paulo não. Paulo era um homem de carne e osso, como eu e você, com as suas idiosincrasias. Você sabe o que é isso? A maneira como a gente reage às mais diferentes situações da vida. Diante daquele acontecimento, ele ficou irado. E ele disse: com esse rapaz eu não caminho. Mas Deus queria tratar o coração de Paulo. Paulo aprendeu a lição mais à frente. Eu queria dizer uma coisa para você. Eu tenho acompanhado algumas pessoas. E assim, pessoas com histórias de vida muito diferentes, assim. E isso tem me abençoado muito. Eu acompanhei uma pessoa que essa pessoa, ela foi abandonada pelo seu pai, mandada embora de casa quando criança, pelo seu pai. E essa pessoa, ela desenvolveu ao longo da sua vida um estilo de vida onde ela precisava provar em tudo que ela fazia que ela tinha valor. Porque a autoimagem dela era uma autoimagem destruída. Assim, a visão que ela tem de si mesma era uma visão péssima. Então, se algum dia ela errasse, se algum dia ela falhasse, o mundo dela se acabava. Porque a jornada de vida dela era tentar provar para os outros que ela tinha valor, que ela era alguém. E essa pessoa, um dia, alguém a acusou de algo que ela não fez. E isso foi a morte para essa pessoa. Porque, além de contar uma mentira, essa pessoa arranhou a sua autoimagem. Só que essa pessoa conheceu o Evangelho. Essa pessoa começou a entender quem ela é aos olhos de Cristo. Ela começou a entender que ela é filho, que a justificação dela não estava em construir uma imagem de alguém perfeito, porque ela não era, mas que a justificação dela está em Jesus. E quando essa pessoa começou a discernir a sua nova identidade em Cristo, ela conseguiu perdoar. Porque ela entendeu que aquela falta de perdão
era fruto de um pecado mais profundo aqui do seu coração. Quando nós somos alcançados pela graça de Jesus, a mensagem do Evangelho entra no nosso coração. A gente começa a se libertar de algumas falsas verdades, onde a gente precisa tentar provar que nós somos alguma coisa. Ei, nós somos filhos de Deus, amados. E a sua justificação não está naquilo que você faz, mas está em Cristo. E essa era uma lição que Paulo precisava entender. Paulo não aceitou o pecador que voltava, porque Paulo tinha um senso de justiça própria. Para Paulo, João Marcos não merecia, mas entenda, nenhum de nós merece. Paulo foi um perseguidor da igreja. Paulo matava cristãos. E você consegue entender como a ação do pecado ainda ali no coração de Paulo o impedia de entender essa reconciliação que Deus opera, porque Deus está em missão e Ele está reconciliando consigo o mundo. Presta atenção aqui. Tudo que nós fazemos em nome de Deus é nessa direção. É na direção da reconciliação. Deus, Ele está reconciliando pessoas com Ele. Deus está reconciliando pessoas umas com as outras. E Deus está trazendo de volta aqueles que estão perdidos. Isso é muito sério. Há um tempo atrás, a gente começou lá na igreja um trabalho de pregação para moradores de rua. E é interessante o que estava acontecendo, porque as pessoas que a gente começou a pregar eram pessoas que a gente tinha medo. As mulheres da igreja com medo de andar de noite, de fazerem determinadas coisas. E a gente começou a pregar para essas pessoas. Como isso tem sido libertador. Como isso tem sido uma bênção. Você é quem Deus diz que você é filho de Deus. E quando você entende que você é filho de Deus, você pode caminhar pela fé, abraçando aqueles que você julga que não merecem ser abraçados, acolhendo pessoas que você não conhece e tendo um coração tratado profundamente por Deus. Em último lugar, a gente vê aqui, nesse texto, algo que pode nos auxiliar muito na missão. É que a gente precisa ter os nossos olhos em Deus e não nas circunstâncias da vida. Olha o que acontece aqui no versículo 39, na segunda parte. Diz aí: houve entre eles tal desavença, entre Paulo e Barnabé, que vieram a se separar. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. O que aconteceu, pessoal? Barnabé, ele não olhou para as circunstâncias, ele não olhou para o passado, ele não olhou para o que aconteceu. Barnabé olhou para Deus, olhou para o Senhor, olhou para a vocação que Deus lhe deu e falou: João Marcos, vamos comigo. Você vai comigo, ok? Ele e Paulo se separaram. Aquela dupla, o Batman e Robin do Evangelho, se separaram. Um foi para um lado, outro para o outro. Mas Barnabé não queria abrir mão daquilo que Deus estava fazendo na vida de João Marcos. E aí eu preciso contar um negócio aqui para você, muito sério. Porque talvez ainda não tenha caído a ficha aí em você
para você entender a dimensão dessa história e a importância dessa história para o cristianismo. Eu não sei se você percebeu o que está em jogo aqui. Você sabe quem foi João Marcos? Vamos lá, aula de escola dominical. Qual é o primeiro livro do Antigo Testamento? Antigo Testamento. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, beleza. Qual o primeiro livro do Novo Testamento? Mateus. E o segundo livro do Novo Testamento? Marcos, beleza. Marcos. Entendeu? Marcos. Esse rapaz, que Paulo disse, com você eu não vou, cresceu, se tornou uma bênção, e foi alguém que escreveu um dos evangelhos. Você consegue entender o que acontece quando a gente não abre os nossos olhos para entender o que Deus está fazendo na vida daquela pessoa que está aí do meu lado? E a gente simplesmente diz não. Quando a gente não abre os olhos para entender que Deus está em missão e que por isso o amar antecede o servir, e que porque Deus está em missão, Ele está trazendo os fracos e os perdidos, e que porque Ele está em missão, é que eu preciso olhar sempre para Ele, e não para as circunstâncias da minha vida. Quando, diante dos desafios da minha vida, eu olho para o Senhor, eu tenho totais condições de seguir em frente e viver aquilo que Ele tem para mim. Mas quando eu olho à minha volta, quando eu olho para a minha justiça, quando eu olho para aquilo que fizeram comigo, quando eu olho que eu tenho pessoas ao meu lado que não estão no mesmo tempo que eu, que não pensam igual a mim, quando eu tenho um olhar no lugar errado, eu não sigo adiante, eu me enfraqueço. Hoje, para que você viva a missão que Deus tem para você, para que você seja uma bênção na vida de outras pessoas, você precisa olhar para Deus. Você tem que parar de olhar para aquilo que não está dando certo. Você não tem que olhar mais para os seus problemas, para a sua dor, para aquilo que fizeram de mal com você. Mas você precisa olhar para o Senhor, o Deus que te ama, o Deus que enviou o seu Filho Jesus para morrer por você. No final da vida de Paulo, Paulo escreve uma carta na prisão e diz assim: por favor, manda João Marcos aqui, porque ele me será útil. No final da sua vida, Paulo entendeu aquilo que Deus estava fazendo na vida daquele rapaz e o quanto ele estava errado. Será que a gente vai precisar de uma vida inteira para tratar os problemas do nosso coração? Ou será que a gente pode se abrir para aquilo que Deus está fazendo, para a verdade de que Ele está em missão, e entregar a minha vida toda nas suas mãos e dizer: Senhor, eu estou aqui, Senhor, me usa, eu quero ser uma bênção, lá, aqui, onde quer que o Senhor me envie. Será que tem algum sentimento hoje no teu coração que está te impedindo hoje de viver pela fé? Será que tem alguma situação aí mal resolvida que precisa ser tratada pelo Senhor? Será que hoje você tem alguma expectativa em relação a alguma pessoa
e que isso esteja te trazendo uma tristeza, talvez por seu filho, sua filha que não está na igreja, seu esposo, sua esposa. Ei, Deus está trazendo de volta os perdidos. A sua oração hoje deve ser: Senhor, trabalhe o meu coração, porque eu preciso amar antes de servir. Eu preciso amar antes de fazer a missão. Senhor, eu quero olhar para Ti e não para as circunstâncias da minha vida, porque eu quero caminhar na direção que o Senhor tem para mim. Eu quero ser uma bênção. Meus olhos estão no Senhor. Eu quero orar com você, porque assim como João Marcos era alguém sem valor para Paulo, talvez você se sinta hoje muito pequena, mas Deus, Ele te ama e Ele tem um plano para a sua vida. Um grande incêndio numa floresta, ele pode começar com uma pequena fagulha. E existem coisas que Deus começa na nossa vida a partir de uma oração. Uma família transformada, um coração renovado, um ministério, um sonho novo. Eu queria hoje orar com você por aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Abaixe sua cabeça aí onde você está. Senhor, toma a nossa vida nas Tuas mãos. Toma, Senhor, o nosso coração e faz em nós a Tua vontade. Senhor, molda a nossa vida. Nós queremos ter um coração como era o coração de Jesus. Ó Deus, faz uma obra, Senhor, e nos usa para que o Teu nome seja conhecido, glorificado na vida de muitas pessoas. Senhor, nos dá um coração missionário. Ó Deus, abre os nossos olhos para entender que o Senhor está em missão. E assim, Pai, que nós nos conectemos às oportunidades que o Senhor tem colocado diante de nós. Nós queremos ser uma bênção nas Tuas mãos. Ó Deus, se existe hoje aqui alguma circunstância, algum problema, algo que tem nos impedido de viver e caminhar pela fé, que isso venha cair por terra hoje, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, retira o medo do coração, retira a mágoa do coração, trabalha, Senhor, aqueles sentimentos ruins que não devem estar presentes na nossa vida. Nós queremos ter um coração como era o coração de Jesus. Abençoa as nossas vidas, Senhor, e nos toma nas Tuas mãos e nos leva na direção que o Senhor tem para nós. É a nossa oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Uma última coisa, e muito importante, seja você um Barnabé na vida de alguém. Pode ser que ao seu lado, próximo a você, tem alguém que Deus deseja fazer uma obra linda. E o Senhor escolheu você para ser o Barnabé dessa pessoa. Que Deus te abençoe. Pastor, nós queremos agradecer mais uma vez. Engraçado que eu tinha separado aqui algumas coisas que o senhor... fiz algumas pontuações aqui, e eu fiquei pensando, né, sobre a questão de Barnabé, o coração sensível que ele teve para com João, né? E eu fiquei pensando que a gente precisa exatamente ter um coração sensível para perceber o que as pessoas precisam.
E outra coisa que eu achei muito interessante, que o senhor falou que Deus está em missão. Isso eu não vou esquecer, né? Que Deus está reconciliando pessoas com Ele e com outras pessoas. E eu preciso ter coração sensível para ajudar essas pessoas. Se o Senhor assim achar que eu preciso ajudar, né? E, enfim, o Senhor está trabalhando no meu coração e eu preciso amar e estar disposto a servir. O Senhor abençoe, o Senhor Jesus abençoe ricamente a sua vida, pastor. O Senhor, juntamente com a Carol, sua esposa. Já não a conheço pessoalmente, mas já estou chamando de Carol, tá? Que o Senhor abençoe a sua família, a sua casa, a sua igreja, a Igreja Mananciais. Que o Senhor continue derramando bênçãos sem medida sobre a sua vida e que o seu coração continue cheio da palavra dele, que o Espírito Santo continue usando tremendamente como o Senhor usou aqui nesta manhã. Tá? Muito obrigada, tá bom? Deus abençoe. Então, nós temos 2 livros ainda para contemplar, 2 meninas. E aí, eu não faço resenha como a Simone, não. Mas eu tenho certeza que esse livro aqui é maravilhoso e fala sobre o custo do discipulado. Quem escreveu também foi o pastor Jonas Madureira, ele é da Igreja Presbiteriana também, né? Jonas Madureira. Ah, da Batista? É. Então, o Jonas Madureira era da Igreja Batista e ele escreveu esse livro. Eu tenho certeza que vai contribuir bastante, né, na sua vida para ter um coração sensível e compartilhar a palavra do Senhor. Claudinha, número de 1 a 22, né? Simone, fala aí para mim o número. 13. Maria do Carmo Oliveira. Maria do Carmo. Uhul! O próximo livro, Deus te abençoe, Maria. Olha a foto, hein, Maria? Olha a foto. É, ele mesmo. Ele está na minha mira. O próximo livro está fresquinho. Esse livro foi lançado recentemente pela editora Ultimato. E Vozes Femininas no Início do Cristianismo. Comprei para mim, ainda não comecei a ler. Simone também tem um. E a gente quer dar para mais uma menina aqui. Ronaldo, de 1 a 22. Menos o 13. 7. Ah, Eliana. Ih, Simone, não foi a sua vez hoje. Deus abençoe. Olha a foto, hein? Olha a Rebeca ali. Rebeca está a postos. Nós já estamos caminhando para o final, mas nós ainda precisamos, né, pensar no nosso compromisso de contribuir com a obra missionária, né? Nós temos um momento de ofertório e eu vou ler aqui o texto, né, mais uma vez, o texto de 1 Pedro, porque esse texto de 1 Pedro a gente pegou como base para o trabalho feminino desse ano e ele fala com todos os temas, né, que a gente tem tratado durante o ano. E aí eu penso assim, que o Senhor nos chama, como diz o texto, né? Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, versículo 9. Então, nós estamos chamados para anunciar a maravilhosa luz do Senhor. De que forma? Falando, pregando e também contribuindo, né? O Senhor nos dá oportunidade de contribuir com a sua obra para que outras pessoas sejam abençoadas e possam ir aonde eu não posso ir, né? Eu posso abençoar para que mantenha, que a minha oferta mantenha, ajude a manter missionários nos lugares, nos diversos lugares. Você viu aí no cartãozinho que você recebeu, pelo menos o meu, tinham 8 missionários naquela região. E esses missionários têm custo, eles precisam ser abençoados, né? Então, você tem a oportunidade de contribuir nesse momento. Você pode contribuir através do Pix da nossa igreja. Escreve lá, missões, tá? Contribua e escreva lá, missões.
Você pode depois, no final, também aqui, tem as maquininhas, estão à disposição, você pode passar ali, fazer a sua oferta ali. E sempre agradecendo ao Senhor, porque Ele nos dá a oportunidade de ser bênção através das nossas ofertas. Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecendo a Deus essa oportunidade. A seguir, nós iremos cantar um louvor com a Simone. Então, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu nos dá a rica oportunidade de trabalharmos para Ti. E também, Senhor, Tu nos abençoa sobremaneira e nos dá também condições de contribuir com a Tua obra, contribuir com a Tua casa, com a manutenção da Tua casa, ó Pai, e também ajudar aquelas pessoas que precisam ouvir da Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que a nossa igreja é uma igreja séria e ela é comprometida primeiramente contigo. E, ó Pai, tem a visão missionária, tem a visão de alcançar outras pessoas para Ti. E nós te pedimos, Senhor, que Tu sempre mova os nossos corações para contribuir com a Tua obra, com o nosso serviço, mas também financeiramente. Obrigada, Senhor. Louvado seja o Teu nome pela oportunidade que Tu nos dá. Nós te agradecemos de coração. Amém. Nós vamos, antes da Simone cantar, já para a gente já encerrando, já vou chamar o pastor Davidson também, que depois do louvor ele vai estar orando e dando a bênção para a gente. Eu quero agradecer algumas pessoas que nos ajudaram aqui hoje. Nós queremos agradecer o conselho na pessoa do pastor Davidson, que está aqui com a gente hoje. Deus seja louvado, pastor, pela vida do senhor e pela vida do nosso conselho. Presbítero Valim, nosso conselheiro. Nós agradecemos a Deus pela vida do presbítero Valim, que tem sempre nos acompanhado. Queremos agradecer a Deus pela vida do pessoal da comunicação. A gente quase não vê o pessoal da comunicação aqui, né? Mas eles estão aqui e para que tudo aconteça, eles também participam e participam bravamente. Rebeca está ali tirando foto. Deus abençoe você, Rebeca. Lá atrás, na salinha lá atrás, está o Vinícius. Aliás, o Vinícius estava aqui dentro do templo, mas lá dentro da salinha está o Tiago, o Felipe, né? A Cris também hoje não está aqui, mas ela, durante a semana, trabalhou pra caramba para ajudar a gente. E a gente também agradece o Felipe, o rapaz que dá manutenção, que está aí sempre com um sorriso no rosto, nos abençoando. Nós agradecemos a Deus pelas vidas e que o Senhor continue abençoando vocês e nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Vamos cantar, então? E as palmas? Videira verdadeira, tu és. Nós os ramos firmados em ti, Senhor. Tu nos escolheste pra frutos dar. Firmado em ti, videira, vou prosperar, vou florescer, frutificar. Estou conectada a ti, Jesus. Firme em teus passos vou caminhar, vou florescer, frutificar. Estou conectada a ti, Jesus. Firme em teus passos vou caminhar. Sem ti permanecermos, Jesus, Jesus. Se tua palavra em nós reinar, pedidos serão respondidos, frutos vão brotar. Assim diz tua palavra e nela eu vou confiar, vou florescer, frutificar. Estou conectada a ti, Jesus. Firme em teus passos vou caminhar, vou florescer, frutificar. Estou conectada a ti, Jesus. Firme em teus
passos vou caminhar. Tu me chamas para ser teu amigo, Jesus. Tu me chamas para frutos dar. Tu me chamas para ser teu amigo, Jesus. Tu me chamas para frutos dar. Tu me chamas para ser teu amigo, Jesus. Tu me chamas para frutos dar. Tu me chamas para ser teu amigo, Jesus. Tu me chamas para frutos dar. Vou florescer, frutificar. Estou conectada a ti, Jesus. Firme em teus passos vou caminhar. Vou florescer, frutificar. Sou conectada a ti, Jesus. Firme em teus passos vou caminhar. Só para você colocar na sua agenda, não esquecer, no último sábado do mês de setembro, nós vamos estar aqui, mais uma vez, no 3º encontro presencial das mulheres da nossa igreja, do time de mulheres, da nossa SAF, enfim. Setembro tem o quê? Mês de setembro começa qual a estação do ano? Primavera. Mas setembro também, a gente pode lembrar sobre o Setembro Amarelo, sobre a questão de pessoas com depressão. Então, no último sábado, no dia 22, minha agenda, no dia 25, melhor, tá? Às 15h30, nós vamos estar aqui conversando sobre a primavera e vamos também falar um pouquinho do Setembro Amarelo. Anote aí, convide mais pessoas. Você que está em casa nos assistindo tem a oportunidade de estar aqui com a gente também. Viu? Deus nos abençoe. Minhas queridas, em nome da SAF, em nome do Conselho da Igreja, a gente quer parabenizar a SAF por essa iniciativa, por esse encontro. Reverendo André, leve o abraço fraterno do nosso Conselho, a amada Igreja, você é de casa. Vamos orar. Deus amado, obrigado por tudo aquilo que ouvimos e ajuda-nos, ó Deus, a colocarmos em prática nas nossas vidas, a tomarmos posse desta palavra para o nosso coração. E que o Senhor possa, Pai, nos usar como igreja para sermos missionários, ó Deus, aqui e aonde o Senhor quiser nos levar. Tudo para a Tua honra, para a Tua glória. Abençoa os nossos missionários no campo, ó Deus. Sustenta os Teus filhos, que eles sejam amparados, cuidados por Ti, capacitados e ungidos pelo Teu Santo Espírito, a continuar a desenvolver este trabalho, ó Deus, que o Senhor tem chamado. A nós, ó Pai, que trabalhamos nesta seara, na cidade onde moramos, que o Senhor nos use como instrumento do Senhor. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo repousa, ó Deus, sobre cada um de nós e sobre todo o Teu povo espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé e vitoriosas por Cristo Jesus. Amém.